algumas semanas atrás, o então pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, ele resolveu fazer um vídeo ali atacando o Flávio Bolsonaro, né, quando teve o vazamento do áudio entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro, e desde então, Romeu Zema vem vivendo um verdadeiro inferno astral. Para muitas pessoas que veem essa situação, devem estar imaginando, por que raios alguém como Romeu Zema, que já foi governador de estado, está agora como pré-candidato à presidência da República, nos últimos dias começou a receber inúmeros ataques, não de ataques de adversários políticos necessariamente, mas ataques dentro da sua própria base. Eu vou colocar aqui uma série de prints de pessoas de dentro do Partido Novo fazendo ataques direto a Romeu Zema. E essa situação toda nos obriga a fazer a seguinte reflexão. Quando Romeu Zema entrou no Partido Novo, ele até então era um empresário bem sucedido no ramo de eletrodomésticos. Isso em 2018. Pessoas não colocavam fé na candidatura de Romeu Zema. Inclusive, vários analistas políticos daquela época, né, diziam que o segundo turno em Minas Gerais seria entre o Anastasia e o Fernando Pimentel. Mas, por conta da onda Bolsonaro, ele acabou crescendo em Minas Gerais, foi para o segundo turno, o resto acabou sendo história. Se vocês forem pesquisar a história do Partido Novo, né, vocês vão descobrir que ele foi fundado por uma pessoa chamada João Amoedo. Ele teve o mérito de conseguir construir um partido político no Brasil, tanto que ele chegou a gastar uns 6 milhões de reais na época, em 2014 e 2015, para a criação do Partido Novo. Até mais ou menos 2019, 2020, o João Amoedo, ele era o dono do Partido Novo. Só que as coisas começam a se alterar, pois em 2019 o Bolsonaro ele assume a presidência da República, o Partido Novo no período conseguiu eleger alguns deputados federais, conforme foi se passando em 2019, 2020, o bolsonarismo ele se torna hegemônico dentro da direita. Como vocês devem bem saber, o Partido Novo, desde aquela época, não era um grande partido. Como todo partido político, ele depende de recursos públicos para se manter, e vocês devem estar imaginando qual é o meio mais fácil de um partido político ter relevância do que se unindo ao projeto majoritário, ao projeto dominante. Não adianta nada um grupo político, um partido político que pretende ser majoritário, ser um representante de um campo político ideológico, querer se acoplar a outro. Quando você se acopla a outro grupo político, você necessariamente está refém a ele. Tudo que ele fizer ali terão impactos diretos sobre você. Você tem o partido, mas você não tem os eleitores. E isso é muito importante, porque em 2022, quando o Novo, né, já, desde aquela época já sendo uma espécie de linha auxiliar do bolsonarismo, né, mas sem oficializar, que era uma espécie de linha auxiliar, foi para a eleição de 2022 com uma candidatura própria. No caso, que foi a do Felipe Dávila, o Que Tristeza. Que tristeza. Assim, foi que tristeza mesmo, né? Porque o Felipe Dávila, naquela eleição, ele foi muito mal. Teve uma votação expressivamente menor do que a que o João Amoedo teve em 2018 e ainda conseguiu eleger menos deputados federais do que elegeu em 2018. A partir daqui, um grupo político que passa por uma situação dessas tem duas alternativas: insistir no seu projeto político. Eu posso até, respeitar o bolsonarismo, mas nós temos um projeto próprio, somos melhores. Eles poderiam ter feito isso, mas o que eles decidiram fazer? Não se constrói um exército composto por mercenários. Ao invés do Novo construir lideranças próprias, quadros que fossem leais ao Partido Novo, porque cresceram dentro do partido, tiveram uma história dentro do partido, desde 2023, o Partido Novo ele se tornou uma espécie de refúgio de bolsonaristas que foram recusados pelo PL. A maioria das pessoas que entraram no Partido Novo eram pessoas que já eram bolsonaristas desde 2019, 2020, não conseguiram um espaço
dentro do partido do Bolsonaro, que foi o PL, e para elas conseguirem ter um espaço para ganharem o voto do Bolsonaro, mas sem necessariamente estar associadas à estrutura partidária do PL ou às ordens da própria família Bolsonaro, esse pessoal foi todo para o Partido Novo. Eles resolveram trazer um exército estrangeiro para dentro do seu território, e a hora que esse exército estrangeiro não ver você como alguém pelo qual ele possa obter recursos, ele simplesmente vai embora e vai estar servindo a um outro projeto que o compre. É uma das lições básicas de O Príncipe de Maquiavel. E de todos esses erros que eu mencionei aqui, acredito que o principal foi um erro exclusivamente cometido pelo Romeu Zema. Como uma pessoa como o Romeu Zema, que já foi o governador de estado, um mega empresário, ele, sabendo que o Partido Novo se tornou um refúgio de bolsonaristas série B, tenta lançar uma pré-candidatura própria, já tendo em mente que não teria apoio do partido para isso. Isso é um dos erros que pessoas que estão acostumadas a apenas mandar em outras, mas não a receber ordens, comete. Isso eu acredito que foi o erro primordial do Zema, porque é um ser empresarial, ele pensa da mesma forma que o empresário pensa. Por mais que o Zema, que era dono da Eletrozema, e o que ele falava ali era ordem, na política isso não acontece. Ela é feita de grupo. Por mais que alguém possa ter diversos poderes dentro de um grupo político, e até mesmo a palavra final, né, esse poder é limitado por um certo consenso que você precisa ter dentro do seu grupo político, e também é limitado pela própria natureza da política, porque quando numa empresa você tem meios para se obrigar uma pessoa a fazer o que você quer, na política isso não existe, isso não acontece, né? O que vocês acham dessa situação toda que o Zema se meteu, né? E se você chegou até aqui, curta, comente, compartilhe. No comentário fixado tem os links para você entrar nas minhas comunidades no WhatsApp e no Instagram. É isso, pessoal. Fique com Deus, até mais, fui!